Salve, pessoal! Hoje nós temos a alegria e a honra, mesmo sem bajulação nenhuma aqui, de conversar com a escritora, filósofa, professora Márcia Tiburi. Está falando com a gente diretamente da França, onde ela vive atualmente, é professora na Universidade Paris 8. A Márcia é um dos nomes mais importantes do pensamento no Brasil hoje e, sobretudo, é uma das pensadoras mais atuantes no país, no sentido não só de compreender, mas principalmente de transformar a realidade em que a gente vive. Então, Márcia, olha, muito obrigado, viu, por sua generosidade, por estar falando com a gente, é uma grande alegria mesmo. Prazer, muito obrigada, eu que agradeço. Agradeço muito por esse nosso encontro, Lauro, obrigada. Legal, Márcia. Márcia, deixa eu te falar, eu queria começar a nossa conversa com uma frase do comentário do Emicida, O Amarelo. Quem não viu, sugiro que assista, que é incrível, né? E esse documentário ele começa citando um ditado em Urubá, que ele meio que coloca o tempo do avesso, né? Ele fala assim: Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Né? Daí o Emicida fala de se ver como, né, parte de uma linhagem, começou bem antes dele e tudo. Agora eu queria trazer esse ditado para a gente, uma coisa que eu acho que tem a ver com uma questão que muitas vezes a gente esquece, que é uma característica nossa, que nós somos animais, né? Seres humanos, homo sapiens, mas no fundo somos animais, né? Descendemos aí de milhares e milhares de anos de uma evolução, né? Animal. E um dos princípios básicos da psicologia evolutiva, que é qual, né? Que a gente traz traços, né? Que uma atitude que ela foi construída às vezes ao longo de milhares de gerações, que mesmo que ela não seja útil mais hoje em dia, ela continua atuando não só subjetivamente, mas ela atua na prática mesmo, né? Mesmo que ela não seja mais necessária para a vida, para a sobrevivência. Dá um exemplo, né? Lá no Homem da Caverna, um gorila precisava, sei lá, todo poderoso, machão, matar o rival para pegar a fêmea, mas daí eu sou poderoso e eu consigo, né, espalhar meus genes e me perpetuar na espécie, né? Nesse sentido, como é que você enxerga esse fenômeno de que hoje essa pedra que a gente joga contra o autoritarismo, contra o fascismo, na verdade a gente estaria acertando lá atrás, lá nesse ontem milenar, né, de milhares e milhares de anos, vamos dizer que para combater o fascismo a gente esteja também combatendo esse gene autoritário que a gente tem na gente, né? Como é que você vê isso? Então, eu acho interessante a gente pensar esse limiar que existe entre natureza e cultura. É bem importante, até porque os seres humanos têm uma tendência especista, androcêntrica e antropocêntrica. Nós somos muito autocentrados, no mau sentido dessa expressão. Então, no sentido de sermos especistas, né? No sentido de, enquanto somos especistas, esquecermos justamente que convivemos com outras espécies e que a ameaça que paira sobre as outras espécies, inclusive pelas operações, né? Pela ação humana, que essas ameaças, então, também recaem sobre nós, porque nós vivemos dentro de um cosmos articulado, de um meio ambiente, enfim, de um contexto complexo que envolve, claro, a nossa cultura, que envolve a nossa compreensão de mundo, a nossa construção de mundo, mas que envolve a nossa vida, no sentido da nossa dependência mesmo biológica em relação ao todo. E então a ameaça sobre outras espécies, inclusive não apenas as animais, né, mas as espécies também vegetais, enfim, vamos pensar em termos de meio ambiente, né, de biomas, né? E aí, a nossa história, né? A nossa história é complicada. Não sei se você conhece, Lauro, eu gosto muito de um primatólogo chamado Jean Deval, eu acho que é esse o nome dele, que escreveu um livro chamado Eu Primata. Eu gosto muito desse sujeito. E ele fala isso, né? Nós somos primatas, então a gente tem que lembrar que a gente é primata, tem que lembrar que nós estamos entre os bonobos e os chimpanzés. E isso ofende muita gente que ainda pessoas assim que se entendem como não animais, né?
Aliás, uma coisa legal seria a gente realmente perceber que nós somos animais humanos e que existem outros animais que não são humanos e que existem animais que nós não somos, né? Então, existem animais que nós não somos, e é bom lembrar disso. Mas esse Jean Duval, ele fala muito isso, né? Então, nós estamos ali perto e, ao mesmo tempo, longe desses outros primatas, mas não deixamos de ser primatas. E talvez, para além das questões biológicas, que eu não posso opinar, mas pensando assim na metáfora, eu acho que ela nos ajuda muito a compreender a nossa condição política. E essa pergunta que você faz sobre o autoritarismo, que implica a nossa violência, a nossa agressividade, o autoritarismo ele precisa ser elaborado, e ele faz parte daquilo, ele está inscrito nesse cenário geral, que a gente pode chamar de guerra de todos contra todos, né? Que nos remete a um estágio, se a gente pensa assim, que isso foi que esses... Perdão, Laura. Se a gente pensa que essa guerra de todos contra todos é uma guerra, se a gente lembra de Hobbes trabalhou isso em termos filosóficos, isso foi retomado depois por vários outros pensadores, e tem alguém... Desculpa que tem alguém tentando me ligar. E estou usando no telefone, né? Então, se a gente pensa em Hobbes falando da guerra de todos contra todos, se a gente pensa Freud retomando essa questão, enfim, o que eles estão levantando? Eles estão levantando a ideia de que os seres humanos regrediram a um estágio que seria pré-cultural. E, quer dizer, esses seres humanos vivendo numa espécie de anterioridade da racionalidade que nos fez sobreviver até aqui. E aí eu estou falando também de racionalidade num sentido positivo, num contexto como o nosso atual, em que as pessoas parecem ter afundado na irracionalidade. Então, evocar, né, a racionalidade, eu acho que pode ser uma coisa interessante. A razão, no sentido de, mais do que a racionalidade, a razão, no sentido justamente de uma capacidade de pensar mais elevada, que seja capaz de ponderar justamente a nossa própria autodestruição, né? E eu achei interessante você citar o Amarelo, que eu assisti emocionadíssimo, achei lindo. E acho que ele teve vários momentos muito felizes. O filme é uma pérola, né? Uma maravilha. Esse ditado também ele é muito importante. É bom que você desculpa, realmente mando dizer para a pessoa que eu não vou atender, ela continua ligando. Mas, enfim. Mas, então, é interessante a gente recuperar isso, porque, de fato, o que está colocado, né, a partir desse ditado? Que os nossos esforços hoje, os nossos esforços de construir uma outra história, uma outra vida, de melhorarmos a nossa relação uns com os outros, de construir uma cultura mais justa, mais aberta, mais democrática, tudo isso incide, sem dúvida, naquilo que nós já fomos e naquilo que nós compreendemos acerca de nós mesmos, né? Em outras palavras, é como se a gente estivesse sempre refazendo a nossa relação com o nosso passado. E, sinceramente, Laura, eu acho que falta muito para a nossa espécie, vamos chamar assim, para a nossa comunidade humana, para os nossos coletivos, para as nossas sociedades, para as nossas partilhas com outras pessoas, para as redes sociais, para as redes analógicas, como falta um senso da história comum, como falta construir uma memória que nos una, que nos permita discutir quem a gente é hoje a partir daquilo que a gente foi ontem. E aí é muito, muito bom você trazer essa questão desse ditado iorubá, né? Porque, de fato, ele traz para a gente a chance de refletir sobre o que nós estamos fazendo hoje com aquilo que foi feito de nós no passado. Então, a nossa chance de ultrapassar a escravização, a colonização, a exploração econômica, a exploração racial, de gênero, tudo isso vai depender da gente ser capaz de elaborar esse passado à luz
das nossas potencialidades presentes, porque a sociedade se transforma, evidentemente, mas só se transforma também à medida que nós sejamos capazes de trabalhar nisso, né, de elaborar esse passado. Uhum. Márcia, quando você fala dessa questão da memória, né, que eu acho super bacana essa palavra mesmo, a memória no sentido afetivo, emocional mesmo, né, porque quando a gente fala do biológico, tem até um aspecto que você traz bastante, um termo que eu queria trazer aqui agora um pouco, eu acho super importante, quando a gente está falando desse aspecto emocional nosso, que você usa, você até deu, num dos títulos do seu livro, aparece esse termo, e no livro novo também, queria até mostrar para todo mundo, ó, fica meio torto, mas ó, como derrotar o turbotecno macho nazifascismo, que a Márcia está lançando agora, e você traz nesse livro também um trechinho que eu queria ler, mas quando você traz um termo que eu acho super bacana, que você fala do psicopoder, né? Esse psicopoder como envolvendo esse aspecto emocional, né? Do modus operandi do fascismo, né? Da manipulação, destruição dos afetos, né? Tem um trechinho aqui que eu separei aqui para ler, que fala aqui, né? Há populações inteiras levadas a seguir a ideologia autoritária por meio de processos de psicopoder, que envolve não só os meios de comunicação tradicionais e redes sociais, mas também igrejas do mercado, que disseminam ideias preconceituosas e discursos de ódio. Aí você traz uma frase aqui, né? Trata-se de um sistema de ódio administrado de maneira profissional. Né? Então, esse sistema de ódio, né, administrado de maneira profissional, eu queria que, você, por favor, você pudesse falar assim, qual que é a essência desse psicopoder, né, sobre o qual nós estamos aí lidando, e quais seriam algumas ferramentas que a gente possa trazer aqui no nível prático do cotidiano, do dia a dia, para fazer frente a esse psicopoder, né? Pois é, Laura, então eu penso o seguinte, que existe poder, mas o poder, quando a gente fala só em poder, ele fica bastante abstrato, né? Então, o que é o poder? O que é o poder? Se você vai lá aos filósofos, vai ao Foucault, por exemplo, ele diz que o poder é um dispositivo, então é um arranjo. E aí é o próprio Foucault que vai falar de biopoder para dizer desse poder que calcula sobre a vida. Então, por exemplo, que calcula o preço do pão e calcula o preço do plano de saúde, calcula, agora para falar bem do tempo atual, calcula a distribuição das vacinas. Então, Sim. é assim, quem é que vai poder viver e sob que condições? Aquele poder que distribui o auxílio emergencial, né? Então, é o poder que calcula sobre a vida. E também o Foucault vai falar desse poder, que era o tanato poder, que era o poder da morte mesmo, então a pena de morte, né, digamos. Que depois tem esse autor aí, esse filósofo africano, o Achille Mbembe, que vai falar de um necropoder, que é o cálculo, então, do poder sobre a morte, mas uma morte mais direta, que não é só a pena de morte do Estado e do antigo regime, mas esse poder de dar a morte hoje. Então, a polícia que assassina os jovens negros e as crianças negras no Brasil, para dar um exemplo bem concreto. Aí, o Foucault ainda falava de um tipo de poder que ele chamou de anátomo-poder, que era um poder sobre o corpo. Então, esse poder mais sedutor, né, que você produz, por exemplo, no capitalismo, o culto ao corpo, e as pessoas se entregam para isso, né? E aí, enfim, tem as mil modalidades, mas eu, pensando nisso, eu cheguei a essa formulação, comecei a chamar de psicopoder, a esse cálculo que o poder faz sobre a subjetividade, sobre a linguagem. Então, eu vinha falando isso nos meus livros, né? Já tinha falado do cálculo do poder sobre a linguagem lá no Como Conversar com Fascista, anos atrás, depois voltei a isso nesse livro do Delírio do Poder, e agora falei de novo disso nesse livro aí, e continuo tentando elaborar essa ideia, porque eu acho que ela é bem interessante. Do que a gente está falando? Desse cálculo, então, do poder sobre aquilo que você pensa, sobre aquilo que você sente, e então, sobre as suas emoções, sobre a sua afetividade, a de todos nós, enfim, a afetividade das massas, que vai comandar, por exemplo, vai definir que as pessoas vão sentir ódio em vez de sentir amor, porque amor e ódio e outros afetos, claro, isso não quer dizer que você não possa senti-los também, espontaneamente, mas não existe também um afeto, não existe nenhum tipo de afetividade que aconteça sozinha, isso as pessoas precisam saber.
aquilo que a gente está sentindo, ódio, amor, depressão, tristeza, alegria, raiva, inveja, tudo isso é afeto. Afeto significa que a gente está sendo afetado, né? Então, nós estamos sendo tocados, nós estamos. Não vem sozinho, não nasce na solidão de cada um. Inclusive, na solidão de cada um pode surgir uma tristeza que é efeito justamente do fato de você não estar, sei lá, num determinado contexto que você desejaria estar. O que eu quero dizer com isso? Existem condições objetivas que produzem subjetividades. Então, por mais que nós tenhamos que nos responsabilizar sobre os nossos afetos, sobre os nossos estados emocionais e sentimentais, é um fato que esses estados emocionais e sentimentais são provocados pela vida em conjunto, pela sociedade, pelo todo no qual a gente está, e também pelas famílias, pelos contextos de amizade. Claro que a gente também tem uma ação, uma incidência sobre isso, uma liberdade para agir em relação a isso. Nós podemos escolher melhor, mas tem coisas que a gente não se livra. E quando eu estou falando de psicopoder, nesse sentido, você pode sim se libertar dos processos do psicopoder, mas não de todo, porque, por exemplo, no Brasil atual, a gente tem um governo que faz operações de psicopoder muito poderosas. Então, por mais que a gente tenha noção desse governo, por mais que a gente entenda como ele opera, quais são as operações linguísticas, como esse governo, então, trabalha sobre a nossa psique diariamente, nos impondo pavor. Desde 17 de abril de 2016 que Bolsonaro trabalha no medo, né? Ele trabalha em cima do pavor. Ele falou naquele discurso dele do impeachment, ele disse lá na Câmara dos Deputados, né? Ele falou, fez o elogio do Ustra e disse o Ustra que era o pavor de Dilma Rousseff. Então, naquele momento, ele liga o botão do pavor de toda a nação brasileira. E sair disso é muito complexo, porque mesmo por mais que você, que eu, que tanta gente tenha noção disso, que a gente entenda como funciona, isso nos afeta igual, porque a nossa razão, na hora que ela compreende, isso não quer dizer que a nossa afetividade acompanha a nossa racionalidade na mesma velocidade. Então, muita gente que entende tudo que está se passando está muito entristecida. Tem muita gente, inclusive, que já desceu alguns degraus, né, aprofundando mesmo naquilo que eu venho chamando de depressão cívica. Então, a gente é afetado e atacado diariamente por um processo que é um processo de psicopoder que visa mexer com o nosso medo, nos amedrontar para que a gente não haja, que visa nos entristecer para que a gente fique prostrado, e que não começou hoje, também não começou com Bolsonaro, mas Bolsonaro chegou num terreno que estava muito bem preparado já por décadas de televisão nas nossas enfim, na nossa sensibilidade, né? Décadas de ignorância, de falta de educação, de precariedade da cultura, de precariedade dos laços sociais. Então, muita coisa assim já estava preparada, e Bolsonaro chega e realmente ele captura muitas consciências, vamos dizer assim, né? Ele pega as pessoas. E aí, para sair disso, eu acho que é muito complicado sair disso, muito difícil. Ninguém consegue sair disso sozinho, porque nós não fomos colocados nisso sozinhos. Então, a gente precisa dos amigos, dos bons afetos, e a gente precisa de um esforço individual, que às vezes não é nada fácil. Por exemplo, eu vou falar inclusive do meu caso aqui, porque eu acho que ajuda, né? Eu sempre digo assim que eu sou muito casca-grossa, sou uma gaúcha casca-grossa. Eu já tenho uma história assim de vida, de ter saído sempre de muitas dificuldades desde a infância, de ter passado por coisas muito pesadas, e isso vai deixando as pessoas mais duras, né? Então eu sou uma pessoa que me acho muito sensível, por um lado, hipersensível, mas por outro lado eu sou uma sobrevivente, me sinto assim emocionalmente uma pessoa sobrevivente. Então eu sou muito dura, e eu desenvolvi algumas, vamos chamar assim de recursos mesmo. Então, por exemplo, eu escrevo, né?
E eu sei por que eu escrevo, e eu sei qual é a ontogênese da escrita na minha vida. Então, eu sei que eu me esforço diariamente por escrever, eu escrevo todo o tempo. Eu também, desde que saí do Brasil, comecei voltei, né, ao trabalho com as artes visuais, com muita força. E eu sei que esses trabalhos artísticos, para mim e para tantas pessoas que têm esse tipo de recurso e de produção, tornam a vida menos pesada. Uhum. Nesses momentos em que você tem que ficar sozinho, em que você, no meu caso, estou exilada e sozinha, e estou agora com a minha filha por uns dias, mas é uma solidão muito pesada. E como atravessar essa solidão? Então, a gente tem os amigos, a gente tem os bons encontros. Eu não digo só aqueles amigos do dia a dia que a gente pode ligar para chorar no ombro, né? Uhum. Mas das mazelas do dia a dia, que eu acho que são absolutamente fundamentais e sem os quais a gente não pode viver. Por isso, estou também falando isso para dizer para as pessoas: confie nos seus amigos, ame os seus amigos, apoie os seus amigos, mande amor para os seus amigos todo o tempo, porque sem os amigos a gente realmente não sobrevive nessas horas. Mas tem também os bons encontros, sabe? Então, eu vejo assim uma super movimentação nas redes sociais hoje em dia, muita gente fazendo curso, fazendo aula, fazendo encontro, fazendo debate, fazendo tudo o que pode. Eu também fico fazendo isso, porque eu acho que é importante tanto a gente estar junto com as pessoas, mesmo que virtualmente. É melhor estar junto com as pessoas virtualmente do que não estar com elas em lugar nenhum, né? Sim. Então, já que o que tem disponível nesse momento é o virtual, vamos nessa. Mas eu considero que é importante a gente estar com as pessoas e é importante que as pessoas estejam conosco. Então, de um lado, assim, eu acho ótimo, por exemplo, estar aqui conversando com você, eu fico feliz de poder conversar com você, porque eu sei que tem muitas pessoas que, primeiro, feliz de bater esse papo com você, mas eu tô feliz também que tem muitas pessoas que vão estar nos acompanhando nesse momento, mas eu sei que eu também estou acompanhada, então para mim também não é um peso, não é chato, não é uma coisa difícil. E eu acho que essa mútua, vamos chamar assim, entre aspas, né, generosidade, entre aspas, solidariedade, sei lá, esse desejo do bom encontro, que é uma coisa que está lá na filosofia do Spinoza, isso é a coisa humana, a melhor parte da nossa experiência humana, sabe? É a gente poder produzir bons encontros, ou seja, encontros em que a gente consiga ser tocado pelo diálogo, ser tangenciado pelas sensibilidades, pelos bons afetos, e a gente sempre vai aprender alguma coisa, a gente sempre vai escutar alguma coisa que vai nos abrir janelas e portas espirituais, né? E reflexivas. Então, eu acredito que nesse momento assim de pandemia, em que a gente não tem para onde ir, em que a gente não tem o que fazer, tentar ajudar os outros e estar juntos e segurar as pontas da questão da sobrevivência, porque isso também é muito importante. Então, ter um cuidado com a sobrevivência, a autossobrevivência, em todos os níveis que isso está implicado, e ao mesmo tempo ter cuidado com a sobrevivência dos outros. Então é muito delicado, muito complexo. O que você está falando, mas esse encontro, eu achei lindo que você falou desse encontro, né, com os amigos, é quase se fosse no meio dessa loucura toda um norte, né? Nesse encontro você meio que consegue olhar para o mesmo lugar, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que um dos reflexos que eu sinto, ao menos comigo, e que eu vejo no meu entorno, isso no geral a gente percebe muito, você citou, né, o modo de atuação do Bolsonaro, esse governo atual e como é que eles atuam, que é o que a gente fica numa situação de desnorteamento total, né? Como se estivesse no meio de um filme de zumbi que você não sabe o que você faz, porque você, né, uma sensação de o que eu faço aqui agora, de impotência, né? Eu me lembro, quando eu vejo essa situação, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, a Naomi Klein, quando ela fala do tipo de atuação dessas forças reacionárias, que ela chama de a doutrina do choque, né? Que em momentos de crise, essas forças reacionárias aproveitam essa crise para quê? Para vir implementar, né,
políticas, medidas que de forma alguma seriam aceitas numa situação de normalidade, né? Você vê até o exemplo, acho que mais didático, esse antiministro do meio ambiente que a gente tem, que chegou a falar, né? Olha, vamos aproveitar esse caos aí da pandemia para a gente passar a boiada, né? Então, Nossa. e esse governo, acho que mais do que aproveitar a crise, tem um agravante que não é que ele aproveita a crise, né? Ele é um governo que cria a crise, ele investe no caos, né? Então, eu queria, assim, se você pudesse elaborar, porque acho que a gente ter compreensão disso é importante, a gente sabe o que eu falo, nossa, o que eu faço? Parece que é só eu, mas não é, né? É fruto de uma coisa programada, né? Uma doutrina do choque, né? Como é que você vê isso, esse sistema que a gente está? Esse livro da Naomi Klein é bem iluminado, assim, acho que é realmente uma obra assim, que todo mundo, se puder, deve fazer o esforço de ler, porque esclarece muita coisa sobre o século XX, sobre Estados Unidos, América Latina, o trânsito, né, a viagem do neoliberalismo, o tour do neoliberalismo ao redor do mundo, né? Então é bem importante. E o nexo que eu acho que o Brasil precisa fazer mesmo, que é isso aí que você está apontando. O que é o choque, né? O choque, ele é, sim, uma metáfora, uma imagem, né? Mas ele é um conceito também que funciona tanto para pensar o eletrochoque, quer dizer, que é usado na tortura, né? Quanto nesse tipo de psiquiatria ultrapassada que o governo agora tenta fazer retornar, né? Mas também o choque no sentido econômico, né? Então, essa política do choque, essa economia política do choque. Então, os sujeitos que vêm se aproveitar das piores situações, sei lá, ela cita o exemplo, acho que do furacão Katrina, e de como, depois daquela grande destruição, os neoliberais entenderam que era uma oportunidade de produzir lucro com escolas, por exemplo, arranjadas a toque de caixa para sanar a situação, e gente que ia ganhar dinheiro ali, em cima da desgraça dos outros, né? Então, essa ideia que a gente vê aí muita gente defendendo de que é o momento das oportunidades, né? Que é uma coisa apavorante. Mas o choque, ao mesmo tempo, ele faz parte dessa história do psicopoder. Então, Bolsonaro é especialista nisso, em deixar a população chocada. Acho que as pessoas no Brasil também se acostumaram um pouco com isso, de uns tempos para cá, com toda uma produção midiática que sempre explorou muito, né? Digamos, desde todos os processos da indústria cultural, da sociedade do espetáculo, que as populações em nível mundial e no Brasil com muito mais força pelas características do país e pela interferência, pela incidência mesmo, né, da influência da televisão na vida cultural dos brasileiros, né? Eu acho que nós fomos nos acostumando assim a sermos, vamos dizer assim, nos tornarmos pessoas cada vez mais suscetíveis ao choque. E tem um outro sujeito que eu gosto muito, que é o Christoph Turk, que escreveu um livro chamado A Sociedade Excitada. E ele fala nesse livro sobre a filosofia da sensação, né? Então, a história da sensação, como a gente foi realmente sendo chocado e como, a partir do desenvolvimento de uma cultura tecnológica, como as tecnologias foram incrementando cada vez mais esse choque sobre os nossos corpos, né? Mas diariamente, assim, a gente vai sendo chocado, seja pela televisão, seja pelo cinema, mas pela religião também. Então, aquele exorcismo que o pastor da igreja, do mercado, vende ali na televisão, é chocante. Você escuta a voz. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre igrejas neopentecostais, fico ouvindo os discursos dos pastores. Tem um, que eu não vou dizer o nome aqui, como o sujeito grita, o cara tem uma voz estridente, insuportável. E eu escutando aquilo, pensando, como é que as pessoas escutando isso sem nenhum tipo de mediação, sem nenhum tipo de proteção, elas são
tocadas naquele lugar que o Christoph Turck chama de fisioteológico, né? É aquele lugar assim onde está o corpo e a alma ao mesmo tempo, e o sujeito vai lá, né? Com essa gritaria, com esse conteúdo e essa forma absolutamente diabólicos, vamos dizer assim, no sentido de serem possessionais, né? Você vai ser possuído por aquilo, o cara tá te pegando num lugar cheio de ameaças, cheio de maldade, cheio de delírio, e está atuando sobre a sua psique como num gaslighting, né? Como um machista faz com uma mulher, aquele gaslighting, né? Aquela perseguição psicológica nas profundezas, né? Que são, digamos, intangíveis e incompreensíveis sem muita análise, né? Então, eu acho que esse ponto que você está tocando também é muito fundamental, porque se as pessoas se dessem conta de como elas são diariamente assediadas pelos choques psíquicos, econômicos, todos, na verdade, o econômico e o psíquico aí andam juntos, né? Porque o sujeito tem que, por exemplo, sentir na pele a ameaça da perda dos seus direitos trabalhistas, a perda do seu 13º salário, que, aliás, aconteceu agora com o pessoal que recebe Bolsa Família, que recebe auxílio emergencial também, a perda do auxílio emergencial. Quer dizer, perder o seu emprego, né? Perder o seu ganha-pão, perder aquilo que faz com que você tenha uma qualidade de vida básica, que você possa se alimentar, tudo isso é misturado, né? É psicoeconômico político nesse sentido, né? E as pessoas precisariam se dar conta disso também para poderem lutar contra isso, porque o sujeito que fica lá, que perdeu o emprego, não sabe que esse massacre sobre a vida econômica dele já estava acontecendo em um nível emocional e, vamos dizer assim, realmente psíquico, né? Isso já estava acontecendo com ele através das transmissões televisivas, inclusive desse uso que se faz hoje das redes sociais, o que vem pelo Twitter, o que vem pelo WhatsApp, que é a rede social mais usada no Brasil e que propaga uma quantidade inacreditável de desinformação, ou seja, daquele tipo de conteúdo que produz medo, pavor, ignorância, estupidez, embrutecimento, né? E tudo isso. Então, Laura, eu acho que a gente vai ter que meditar muito sobre isso, porque para a gente poder se libertar desses grilhões, a gente precisa ter muita consciência para poder escolher, né? Então, eu cheguei aqui, eu estou num lugar, numa casa que não é minha, e eu vim num lugar aqui que tem uma televisão, por exemplo. Eu não vejo televisão há muitos anos, eu não tenho televisão, então eu não sei mexer numa televisão, não sei ligar, né, uma televisão. E aí, mas no dia que eu cheguei aqui, eu vi, nossa, uma televisão, queria muito ver a televisão, não consegui ligar a televisão, e aí a minha filha veio agora tentar me ajudar, e hoje, né, ela disse, mãe, eu vou tentar ligar a televisão e tal. Aí eu não sabia, aí eu disse, não precisa mais, já passou a vontade, né? Já faz uns 4, 5 dias, já faz uma semana que eu queria ligar a televisão, então agora já passou a vontade. Mas por que isso? Claro, eu pessoalmente acho que eu tenho coisas mais interessantes para fazer do que ver televisão. Mas, ao mesmo tempo, é claro que isso é uma construção. E não estou querendo dizer para as pessoas não vejam televisão. Há muitas coisas boas também feitas na televisão e tal, mas estou querendo dizer apenas que a gente pode ser sujeito, ou seja, ser produtor das nossas escolhas, né? Nós podemos ter, ao termos consciência do que se passa ao nosso redor, ou seja, dos jogos de poder que estão sendo jogados e que envolvem, inclusive, você ter uma televisão, ou ter um celular, ou ter um WhatsApp, ou ter um Twitter, Facebook, não importa. Como existem todos esses aparatos e todos esses mecanismos, eles não são ingênuos, eles não são gratuitos, eles são parte de jogos de poder. Então, sabendo disso, talvez a gente possa
melhorar o nosso nível de escolhas, né? Talvez a gente possa ampliar a partir da libertação das obrigações em relação a esses aparatos todos, talvez a gente possa produzir escolhas reais e livres, né? Quer dizer, vou ver televisão, ou vou usar um computador, ou vou usar este celular, e assim por diante. Sim. É isso. Sim. Márcia, tem uma coisa que eu acho que isso tem a ver, você até usou essa coisa do assédio mesmo, dessas forças, desse poder, né, de manipulação, e eu sinto que tem uma parte desses sistemas de ódio, vamos dizer assim, que eu queria trazer um pouco de consciência, usando essa palavra para a gente trazer para as pessoas, porque é o quê? Você traz na capa do livro, né? Turbotecno macho, né? O macho nazifascismo. Porque a gente sempre vai falar do machismo. O machismo está aí. Eu tenho um tio lá do interior de Minas que é machista, fazia piadinha, não sei o quê, mas vamos supor, ficava naquilo ali. A sensação, que ao menos é para mim hoje, mas eu queria que você pudesse elaborar isso, que a gente vivia sob uma sociedade machista, vamos dizer. Agora o que acontece não é que o cara é só machista, ele transpõe esse ódio que ficava meio que guardado ali no machismo dele, e agora é um ódio às mulheres que é expresso. Então, vamos dizer, nesse sistema de ódio, de psicopoder, talvez a esfera que tenha sido mais, que está sendo mais maculada e atacada são as mulheres, né? Que aí deixa de ser machismo e passa a ser uma misoginia mesmo, um ódio às mulheres, né? O seu caso específico, acho que para quem não, acho que todo mundo sabe, mas refletindo, você está até na França, foi um alto exílio, né? Uma escolha sua, dentro dessa casca dura que você falou que precisou criar, né? Por essa perseguição sua, ameaças de todo tipo, né? Você preferiu ter saído do Brasil e está aí. Como é que você vê, se pudesse trazer essa explicação mesmo para todos nós, essa diferença em que é o machismo, que é uma coisa vai cultural, que o cara está fazendo até de forma inocente, se desse para dizer assim, né, que é uma coisa que aprendeu e não teve ainda informação para fazer diferente, ao cara que é o misógino, por exemplo, que vai lá encoxar a deputada ali no meio da Assembleia, porque aquilo é uma cena que você fala assim, meu irmão, que isso? Né? Como você pudesse explicar, o machismo, a misoginia, essa mudança, né, que está acontecendo. É também uma conexão interessante, porque o machismo e a misoginia, eles andam juntos, mas de fato a gente está vivendo um momento de exacerbação, é como se a misoginia estivesse mais intensa. E esse machismo estrutural, que sempre esteve aí, ele era mais silencioso. Então, a gente está tendo, por exemplo, um aumento do assédio sexual, do número de estupros contra mulheres e contra crianças, violência, a chamada violência doméstica, que é a violência que os homens perpetram contra as mulheres e as crianças dentro de casa, né? Que não dá para... A violência doméstica não é uma coisa abstrata, né? É bom as pessoas entenderem, dar um nome para a coisa, né? O que é realmente. E essa violência pública que é assustadora também. Então, você citou o caso da deputada Isa Pena, que é um absurdo, né? Quer dizer, dentro da própria Assembleia, para todo mundo ver, da Assembleia de São Paulo, para todo mundo ver, todo mundo viu, e isso não tem recebido a resposta que precisa ter. Por quê? Porque foi naturalizado, porque é aceito, né? Agora, durante a campanha política, agora desse ano de 2020, a campanha municipal, a quantidade de mulheres que foram violentadas politicamente, algumas inclusive não se elegeram em função de uma superprodução de campanhas de difamação, de fake news, produzida em nível partidário, inclusive Manuela Dávila, Marília Reis, para citar dois exemplos muito conhecidos, mas também houve candidatas assassinadas, pré-candidatas assassinadas, candidatas assassinadas pelo Brasil afora, e houve também, bom, a gente nunca vai esquecer de Marielle Franco, vereadora assassinada em 2018, que até hoje o crime de assassinato de Marielle, até hoje estamos aí sem justiça e sem saber por quê. Provavelmente o culpado seja alguém muito importante, né? Bom, mas a quantidade de mulheres que foram ameaçadas de morte, mulheres trans e mulheres negras que foram eleitas, que foram ameaçadas de morte pelo Brasil afora, também foi uma coisa fora do comum. Eu fui muito ameaçada de morte em 2018, não foi só
por conta da minha campanha, que eu estava candidata em 2018, mas durante todo o ano de 2018 eu fui muito ameaçada, perseguida, e passei por muitas situações, porque isso que é o ponto importante, não é só que exista lá um grupo que quer te matar. O problema desses grupos que fazem campanha de ódio na internet é que eles criam um ecossistema de ódio. Então, eu fui ameaçada de morte por milhares de pessoas. Então, era quando eu fiz o meu dossiê, porque eu tive que sair do Brasil, porque eu não podia mais nem ficar em casa, nem sair na rua. Então, eu não podia mais, inclusive, me sustentar. Eu tive que ir embora porque eu precisava de apoio internacional para poder viver. Eu não sou uma pessoa rica, ao contrário. Então, eu sou uma professora, não podia mais trabalhar como professora, não podia mais trabalhar como escritora, porque não podia andar na rua, porque não podia participar de eventos, Lauro, porque os eventos eram invadidos por gente do MBL, havia ameaça de massacre, tudo isso, né? Estou contando isso também, eu já contei isso muitas vezes, mas até hoje eu continuo recebendo ameaças e perseguições por conta dos meus posicionamentos, por conta dos meus livros. Esse livro aí despertou muito ódio aí da extrema-direita no Brasil, que vestiu a carapuça, né? E também porque essa extrema-direita fez o que com o machismo, para tocar nesse ponto aí que é o núcleo da sua pergunta. A extrema-direita instrumentalizou o machismo. Então, a misoginia que a gente está vendo hoje, ela é uma espécie de capital da extrema-direita. Então, como o fascismo. O Bolsonaro e assemelhados, né, quando eles gritam palavras de racismo, palavras fascistas, em vez deles se descapitalizarem, eles se capitalizam, eles se tornam mais poderosos. E o machismo virou também uma tecnologia política. Então, isso que eu quis destacar nessa tese aí desse livro, que agora esses homens, eles não estão só sendo, como você bem colocou, machistas no sentido genérico. Eles estão em guerra, não é nem lutando, não, que luta é uma coisa bonita, mas em guerra. Eles estão em guerra contra as mulheres. Porque antes eles podiam estar em guerra, fazendo com que as mulheres ficassem lá dentro de casa, obedecendo eles, sei lá, fazendo aquele trabalho que, na divisão do trabalho familiar, as mulheres deviam fazer. Cuidar dos filhos, cuidar da casa, por aí vai. Agora, as mulheres fazendo política, elas se tornam uma ameaça para os homens e os homens vão fazer guerra contra essas mulheres, porque elas estão na cabeça deles, tomando o lugar deles. Então, é um novo tipo de machismo, um machismo turbinado, é um machismo muito mais intenso, muito mais radical, porque esse machismo ele precisa também exterminar essas mulheres que estão vindo para a esfera pública e que não aceitam mais a política machista e misógina que eles tinham antes, né? Por isso, eu acho muito significativo esse caso aí da Isa Pena, porque lá na Assembleia de São Paulo, porque aquela humilhação que ela está sofrendo está sendo apoiada por outros homens, e é uma maneira de, ao praticar essa violência contra ela, é uma maneira de mandar recado para todas as mulheres dizendo mais ou menos o seguinte subtexto: olha, não venha se meter aqui, porque o que você pode sofrer é isso e coisa muito pior. E que, de fato, isso aí veio à tona, apareceu. Você imagine, esse sujeito também, o tal do Fernando Cury, ele não estava esperando que as câmeras estivessem gravando. E ele falou para o colega. Quer dizer, uns sujeitos assim, absolutamente responsáveis, que deviam estar ali trabalhando dentro do respeito, do decoro que os cargos e que a condição exige, eles ficam ali olhando sexualmente para uma colega, o sujeito diz que vai fazer um gesto horrível, como o que ele fez, vai lá e faz, ninguém consegue contê-lo, mas ele não esperava esse escândalo, certamente, né? Não esperava que as câmeras tivessem mostrado e que as coisas viessem à tona. E eu espero que ele realmente seja cassado, porque desse gesto de justiça vai depender também a imposição
de um limite, né, que precisa existir para que a sociedade, enfim, continue minimamente no seu lugar, né? Porque realmente, se na casa onde se produzem as leis as mulheres não serão protegidas, imagino o que vai ser da sociedade como um todo. Então, ou esse sujeito é caçado, esse tal de Fernando Cury, ou pode fechar a Lesp. Pode Sim. fechar mesmo. É esse o caso mesmo, sim. É grave, é sério. Sim, nossa senhora, né? A gente ri aqui com toda a seriedade envolvida, né? É. Agora, Márcia, chamando aqui essa potência mesmo das mulheres, assim, né? Esse ano a gente celebra o centenário da Clarice Lispector, o nascimento dela, e você participou de uma homenagem muito bacana, né? Que foram leituras de pessoas lendo trechos dela. Você leu um texto primoroso dela, né? O Mineirinho, e que quem não conhece, ela vai narrando, né? O fuzilamento, né? Porque não é um assassinato, o fuzilamento de um criminoso pela polícia lá com 13 tiros, né? Eu vou te pedir licença para ler só um trechinho também para a gente emendar aqui com o pessoal, né? Porque a Clarice ela vai narrando um trecho lá do sentimento dela ao imaginar os tiros, né? O primeiro tiro eu senti isso, o segundo aquilo, tal, até a hora que ela fala, né? Essa é a lei, né? Mas há alguma coisa que se me faz ouvir o primeiro segundo tiro como um alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta, no quarto desassossegada, o quinto e o sexto me cobrem de vergonha, o sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror. Ela segue, né? O décimo, 11º, até o 13º tiro me assassina, porque eu sou o outro. Né? E ela completa, que eu acho que é uma parte que é absolutamente atual, infelizmente, ela fala, e essa justiça que vela meu sono, né? Eu me sinto humilhada por precisar dela, né? Enquanto isso eu vou e durmo falsamente, me salvo. Aí ela faz esse termo, nós, os sonsos essenciais, né? Aí ela fala, para que a minha casa funcione, eu exijo de mim, como o primeiro dever, que eu seja sonsa, que não exerça a minha revolta e o meu amor. O que sustenta as paredes da minha casa é a certeza de que outros furtivamente fingirão que estão todos certos e que nada há a fazer. Tudo isso sim, pois somos os sonsos essenciais, baluarte de alguma coisa. Ela fala uma coisa que eu acho primorosa para hoje em dia, ela põe. E, sobretudo, procurar não entender. Quando a Clarice fala dessa coisa dos sonsos essenciais, que tem uma característica essencial, que eles procuram não entender, né? Eu queria, primeiro, uma curiosidade, se foi você que escolheu e por que você escolheu a leitura do Mineirinho. E nesse aspecto, infelizmente, é cada dia mais atual, como é que você vê? O que você acha que está por trás dessa atitude nossa hoje, dos sonsos essenciais, né? Que é o que você falou que é mais traz, né? Do antirracionalismo, ao contrário da razão, né? Que você está falando, é uma apologia à burrice hoje em dia, né? Porque a pessoa, não vou nem chamar que é uma busca consciente, porque isso não está no campo da consciência, né? Mas uma busca obstinada para não entender, né? Para continuar na ignorância, na imbecilidade mesmo, né? Acreditar na mentira. Como é que você vê isso hoje? Pois é, Lauro. Então, quando me convidaram, a Simone Paulino, que é da editora Nós, que escreveu um livro lindo sobre a Clarice, que se chama Como Clarice Pode Mudar Sua Vida, que é um livro tão generoso, assim, tão vivo, né? E ela criou esse evento e ela pediu para eu ler uma coisa, mas ler uma coisa de 3, 4 minutos, só que esse conto demorava 10 minutos para ler, né? Eu fui lendo e no meio da leitura mesmo não tinha como parar. Aí eu fui até o fim, né? Daí, quando eu mostrei para ela, ela disse: Ah, também não tem como cortar, então é isso aí mesmo, o conto é isso, né? Eu gosto muito desse conto, é o meu conto, sei lá, é o conto preferido, acho que de muita gente, porque ele é muito duro e ele é muito corajoso. E eu acho também que ele é o conto dessa época, sabe? É o conto para a gente agora, né? Então, só que qual é a diferença? Eu acho que a gente está saindo dessa sonsice, né? Dessa condição de imbecis. É claro, nós fomos como massas, né? Imbecilizados, assim. A imbecilização profissional, ela é promovida mesmo. Existem imbecilizadores profissionais. E as pessoas se deixam imbecilizar, até porque você não é o tipo do mecanismo para o qual você é seduzido, você nem percebe. Quando você viu, você virou um bobo, né? Então, agora, a diferença da nossa época é assim como Clarice, a gente tem essa consciência de Clarice, a gente percebeu, muita gente já percebeu.
Muita gente se conecta com esse conto e com essa reflexão justamente porque participa da mesma consciência de Clarice Lispector. Eu, você e tantos outros. Então, a gente está falando disso, a gente está falando que os sonsos essenciais já não estão mais a fim de ser sonsos essenciais. Que a gente está trocando esse paradigma, que a gente quer outra coisa, que esse lugar tranquilo, esse lugar confortável já não nos concerne, não nos cabe ficar nesse lugar. E por isso nós temos nos lançado em desafios dentro dos nossos contextos, os mais diversos, desafios que envolvem consciência. Pode ver quanta gente, eu estou vendo um movimento muito bonito, Laura, que durante muitos anos, eu me senti muito sozinha, assim, como intelectual pública, sabe? Que eu ficava, assim, nos lugares, sei lá, me chamavam, eu ia, né? E nos últimos anos criei muitos inimigos e me envolvi em muitas brigas, né? Mas eu vejo hoje em dia que eu já não me sinto mais sozinha, porque eu vejo, assim, muitos professores de universidades as mais diversas, não só professores de escolas também, eu vejo estudantes em movimentações numericamente muito maiores do que havia no passado e com outro tipo de objetivo. Então, sei lá, não é mais uma vergonha você dizer que você é um intelectual público, sabe? No município, no estado, no país, no mundo, não importa, mas as pessoas, assim, não tem mais esse medo e essa vergonha e esse prurido, né, de falar o que pensam, né, na esfera pública. E eu acho que isso, assim, muda esse cenário. Agora, por outro lado, onde é que esse conto aí também acho que nos toca, né, e nos pega? Eu acho que ele mexe com a compaixão da gente. E a compaixão é um tipo de sentimento, porque a compaixão, ela não é só uma emoção, ela é um sentimento elaborado. Então, ela é uma emoção elaborada, logo ela é um sentimento. Então, nós fomos afastados desse sentimento pelas várias formas de frieza que a sociedade capitalista, burguesa, e que religiões monoteístas implicaram, também lançaram aí para a nossa experiência nas nossas vidas. Acho que tem toda uma moral e uma moral da frieza, né, que se instaurou entre nós. E uma moral, assim, que já não importa mais, acho que não importa para muita gente, porque muita gente já se conectou também com a inevitabilidade da morte, sabe? E com a dor da morte e essa coisa que o Brasil está vivendo hoje, que o mundo inteiro está vivendo, que é uma iminência da morte, é horrível viver isso, mas ao mesmo tempo, se a gente experimentar isso de uma maneira correta, a gente vai entender também o sentido da vida, né? Que o sentido da vida é viver da melhor forma possível com os outros, viver os vários afetos que envolvem os outros, e a compaixão é um afeto importante, porque é um afeto que nos liga ao outro, e que nos liga ao outro justamente porque nos conecta à dor do outro, e esse é o lugar, né? A gente sabe que o outro é o sujeito que sofre, isso significa compaixão, é a capacidade de sentir a dor do outro, mas eu só consigo sentir a dor do outro se eu também tiver a capacidade de me conectar com a minha. Sim. Então, implica a compaixão necessariamente implica uma experiência com a alteridade, seja a alteridade do outro como próximo, seja a alteridade minha mesmo, do meu próprio corpo, daquilo que é desconhecido em mim, né? E que é a potência da minha própria morte. Então, eu acho que esse conto mexe nesse lugar de um jeito nada simples, nada didático, dando um nó na nossa cabeça, um nó no nosso raciocínio, mas tocando profundamente nesse lugar. Então, eu fiquei ouvindo, assim, enquanto eu lia, né, pensando o que as pessoas vão pensar disso, como as pessoas vão receber essa leitura. E foi bom, é isso. Tem gente que
Tem gente que entendeu e tem gente que ficou com ódio, né? Mas aí o ódio é o afeto a ser contornado, né? Eu recebo muito. E fico sempre pensando, poxa, o amor das pessoas pertence a elas. O ódio das pessoas também pertence a elas. O amor das pessoas é um sentimento que vale a pena a gente aceitar e compartilhar. O ódio não. Então, por isso, eu não me deixo tocar por esses ódios. Eu não permito. O amor, sim. Eu prefiro e agradeço sempre que ele aparece. Sim. Ô, Márcia, chegando aqui no finalzinho, né, que eu combinei com você para não explorar demais, porque por mim eu ficava nesse encontro, essa prosa aqui com você um tempão. Mas falando desse ódio aí que você estava que você não se deixa tocar, acho que tem tudo a ver com. Tem dois trechos, um da Clarice até que eu queria trazer, que eu acho que conversam. Eu queria trazer esses trechinhos para a gente amarrar eles aqui. A própria Clarice, ela diz assim, lá no Aprendizagem, o livro dos prazeres, né, ela fala assim: nos piores momentos, lembre-se, quem é capaz de sofrer intensamente também pode ser capaz de intensa alegria. Essa frase dela, acho que me lembra muito uma coisa que o Nietzsche diz quando ele analisa a natureza do mal. E o Nietzsche vai e fala, né, examinem a vida dos melhores homens e povos e perguntem a si mesmos se uma árvore que deve crescer orgulhosamente no ar poderia dispensar o mau tempo e os temporais, se o desfavor e a resistência externa, se alguma espécie de ódio, dureza e violência não faz parte das circunstâncias, aí o Nietzsche grifa, favoráveis, sem as quais não é possível um grande crescimento, mesmo na virtude. Aí ele fala essa frase aqui que é muito legal, fala, o veneno que faz morrer a natureza frágil é um fortificante para o forte, e ele nem o chama de veneno. Então, pegando essas duas citações, como é que você enxerga essa possibilidade disso que a gente está vivendo agora, esse enfrentamento do mal, no fundo acabar sendo um fortificante para a nossa própria virtude, né? Um teste final mesmo da nossa ética, da nossa esperança legítima, né? E em meio a esse sofrimento aí do turbomacho nazi fascismo, se você tem esperança na nossa capacidade de chegar a sentir essa intensa alegria, né, de que fala a Clarice também. Uhum. Então, você sabe, Lauro, eu ando cada vez mais interessada. Nietzsche, aliás, é um pensador que traz isso, né? Eu tô cada vez mais interessada em entender os efeitos das concepções cíclicas da história. Então, Nietzsche, com seu Eterno Retorno, é um exemplo. E acho que todos os pensadores aí da tradição europeia que têm nexo com a ideia de dialética, mas existem outras tradições latino-americanas, andinas, africanas, asiáticas, que trabalham com essa ideia do tempo cíclico. Então, e o tempo cíclico como um tempo de tensões, ou que nos permite compreender as tensões, os avanços, os retrocessos, as dores, os prazeres, as alegrias, as tristezas, mas como um tempo de aprendizagem e de evolução, vamos chamar assim. E eu estou muito interessada em pensar, eu vou chamar assim de espiritualidade, mas não espiritualidade das religiões, embora eu acho que isso seja interessante para as pessoas, mas para, enfim, quem gosta de algum tipo de religião em específico. Mas eu me interesso muito hoje, não como uma pessoa que será devota de uma religião, mas como nós podemos pensar uma subjetividade, no sentido filosófico desse termo, não alienada, conectada ao todo. Então, conectada. Como é que a gente pode? Eu fico pensando assim, aqueles filósofos gregos, por exemplo, como eles eram conectados com a ideia, com o cosmos, com a ideia de cosmos, né? E quantos povos, todos os povos, desenvolveram concepções de astronomia, por exemplo. Isso, o que era astronomia? Astronomia é uma ciência que implica sempre você desenvolver uma conexão com aquilo que é
uma alteridade absolutamente outra. Quer dizer, você não pode nem sonhar, nem imaginar o que é a vida em outro planeta, o que pode ser essa vida. E você não consegue nem imaginar o que é um outro planeta. Quer dizer, o conhecimento de astronomia que a gente tem é muito básico, né? E mesmo tendo avançado muito, ele ainda é muito básico, e ele não é suficiente, porque a gente precisa conhecer astronomia, astrofísica, biofísica e computação, biologia, tanta coisa para se compreender, que a nossa cabeça, né, a nossa mente é uma coisa realmente muito pequena, muito pequena. E então esse limiar, né, esse lugar limiar de passagem a um outro estágio de compreensão da nossa existência como seres nesse planeta, eu acho um negócio fascinante de se pensar. Isso conecta com a nossa primeira, remete, né, a nossa primeira discussão aqui na nossa conversa, sobre sair desse lugar especista, antropocêntrico, androcêntrico, geocêntrico, e pensar muito além de nós, pensar... Isso, para mim, é um desafio, assim, é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente investir, até para a gente poder sair desse materialismo tosco, né, no qual a gente vive. Eu acho que é importante a gente ter um materialismo histórico para pensar as relações políticas, mas isso não deve excluir a nossa capacidade de abrir as nossas consciências para outras formas de ver o mundo. E aí eu estou achando que as filosofias, vamos chamar assim, ameríndias, né, que é um nome inadequado, mas eu estou gostando muito. Esse semestre eu estava dando aula de filosofia latino-americana, e estou trabalhando muito com Latinoamérica, trabalhando muito com essas concepções do que os povos Aymara, por exemplo, chamam de Abya Yala. E estou muito interessada assim, nessas visões de mundo que vão além da nossa precariedade ocidental, entre aspas, vamos chamar assim, sabe? Esse é o meu intuito assim, muito pessoal. Faz tempo que eu estou numa viagem espiritual sem religião, mas pensando o espiritual como um avanço da própria capacidade de pensar e de criar conceitos e de avançar para além dos domínios pré-estabelecidos, né? De estabelecer nexos e diálogos entre criações humanas de outras épocas, de outros lugares. E eu confio muito assim, para o cotidiano, para o básico do cotidiano, eu realmente confio muito no diálogo. Só que não o diálogo como, assim, no seu sentido do bate-papo, né? Não que, claro, também é bom, né? A conversação é boa, também é uma coisa que pode ser muito boa, mas eu digo o diálogo no sentido desses nexos que a gente faz em nível horizontal, uns com os outros. Então, não só uns com os outros, mas também com as coisas e os seres ao nosso redor. Então, como posso eu dialogar com os livros, com os autores, com as músicas, com as obras de arte, com as pessoas, com os seres da natureza, com os espaços habitados? Quer dizer, como que eu disponho o meu ser à alteridade? Como que eu me torno um ser hospitaleiro, disponível para o outro, né? Eu acho que pode ser um gesto pequeno, mas eu acho que ele tende a se tornar um gesto importante à medida que a gente transforma isso numa ética para a vida cotidiana. Então, pensar nesses gestos, porque os gestos, eles têm um efeito borboleta, né? A gente pode ter um pequeno gesto aqui, se esse gesto é programático, é diário, nas nossas vidas, ele pode realmente mudar os nossos destinos à medida que nos tornamos seres solidários e generosos e abertos à alteridade. Então, eu penso nisso. Acho que a gente não deve desconsiderar os nossos gestos.
E esses gestos podem se transformar em políticas, eles podem se transformar em conexões sociais que venham a ser transformadoras para o todo. E nesse sentido, esses gestos seriam, vamos dizer, usando o termo que o Nietzsche falou, eles seriam antídotos a esse veneno que é espalhado em torno aí para você, né? Talvez não, é isso aí. não receber isso como é veneno, isso. Né? Contra o veneno, assim, sem dúvida, como antídoto que nos permita respirar melhor, né? E para usar uma metáfora tão viva, né? No nosso contexto irrespirável, no nosso contexto pandêmico, porque a gente vai ter que pensar nisso, né, Lauro? Como é que a gente vai viver depois disso? Que mundo vai ser esse? Esse mundo dos vírus, esse mundo das florestas destruídas. Que mundo vai ser esse mundo das geleiras descongelando? Dizem que o Ártico em 30 anos vai estar descongelado, quer dizer, países que vão estar afundando. É importante a gente se ligar, sobretudo, eu falo dessa coisa do cosmos, porque eu penso a natureza, né? Hoje em dia eu penso muito mais em termos de ecofeminismo. O ecofeminismo a gente precisa do ecofeminismo. Precisamos colocá-lo dentro das nossas vidas. O ecofeminismo precisa ser a nossa política. Sim, pode crer. É isso. Essa visão feminina da Terra, né? Da Terra como um ser vivo, né? É materna, feminina. Márcia, ó, te agradeço mesmo mais uma vez, viu, pela sua Laura, obrigada. Pelo encontro. Foi um prazer. Pelo gesto de doação, de generosidade. Viu? Te agradeço. Da sua parte. Obrigada. Mais uma vez o pessoal, tá bom? Recomendo leitura de fim de ano, de início de ano, quando você quiser ler, né? Como derrotar o turbotecno nazifascismo da Márcia. Obrigada, Laura. Tudo de bom. Obrigado a você. Você também. Um beijão para você, viu? Beijão pro pessoal aí também. Até a próxima. Até a próxima.